Entre mundos existe uma consciência silenciosa, um campo onde as histórias das almas são registradas, não com tinta, mas com energia viva. Sou a escriba da luz. Não escrevo para os vivos, nem para os mortos. Escrevo para a verdade da alma. Cada relato aqui compartilhado é uma página sagrada, um fragmento real extraído dos registros sutis da consciência espiritual. Histórias de desencarne, resgate, cura e despertar. Não são invenções, são memórias. Eu as recebo, eu as registro e as devolvo à luz, porque nem toda alma silencia na morte. Algumas precisam ser ouvidas, para enfim seguir com seu aprendizado. Hoje você vai ouvir o relato de Samuel, um espírito que desistiu da vida, mas foi encontrado no escuro mais profundo, por aquele que escuta os gritos que ninguém mais ouve. Sinta, escute, porque essa história poderia ser de qualquer um de nós. Samuel era um homem de meia idade, silencioso, sensível, mas profundamente acorrentado pelo sentimento de abandono. Desde muito jovem, carregava uma dor invisível, como se o mundo nunca tivesse realmente o enxergado. Após a morte dos pais, restou-lhe apenas o irmão, com quem dividia a solidão da existência e os silêncios que ninguém mais entendia. Mas quando seu irmão partiu, algo em Samuel também morreu. A ausência do irmão se tornou um vazio tão presente que ocupava todos os espaços, como se até o ar ao redor carregasse a dor de não ter mais ninguém. O abandono foi se tornando parte dele, até que um dia, sem anunciar, Samuel decidiu parar de existir. Mas o que ele não sabia é que sua história não terminaria ali. Agora vamos escutar seu relato cheio de emoção e verdade. Acordei molhado. Não de chuva, nem de lágrimas. Era como se meu próprio corpo tivesse se rendido e agora transbordasse por dentro. Estava deitado em uma superfície fria. Um tipo de pedra, áspera, úmida, imóvel. Acima de mim apenas escuridão. Ao redor, um espaço sem nome, sem direção, sem fim. Tentei me mover. Minhas mãos não sentiam. Meus pés não respondiam. O peso que eu carregava em vida parecia ainda mais denso ali, como se cada pensamento antigo fosse uma âncora presa ao peito. Não sabia quanto tempo havia passado. Ali, o tempo não é uma linha, é um eco. Tudo soa como sempre. Tudo pesa como nunca mais. Me levantei. Não sei como. Só sei que o chão parecia empurrar e minha dor puxar. Andei. Andei sem saber se era para frente, para cima ou só. Para longe de mim. Não havia gritos, nem vozes. Apenas um ruído surdo, como se a existência tivesse sido engolida por um vazio imenso. E eu, engolido junto. À medida que eu caminhava, algo começou a mudar. O escuro ao meu redor já não era apenas ausência de luz, era a presença de outra coisa. Como se a dor tivesse forma, como se a culpa tivesse cheiro, como se o desespero respirasse. Vi sombras, humanas, ou quase. Algumas agachadas no canto de si mesmas, outras vagando em círculos. Nenhuma falava, nenhuma se olhava. Todos nós parecíamos afundar em nós mesmos. Ali estavam os que, como eu, desistiram. Homens e mulheres que calaram sua dor com o último grito. E ainda assim, estavam ali, presentes na ausência, vivos no fim. Alguns me pareciam conhecidos, não de rostos, mas de sensação. Como se estivéssemos conectados por uma tristeza invisível. Tentei falar. Nada saiu. Minha boca se movia, mas o som morria dentro. Foi então que percebi. Ali, ninguém se ouvia porque ninguém mais acreditava que merecia ser ouvido. Não havia castigo, mas também não havia consolo. Era como um lugar entre o luto e o esquecimento, onde a alma ainda tenta entender o que o corpo já não sente. A certa altura me sentei. Não por cansaço,
mas porque naquele momento, andar ou parar era a mesma coisa. Me escondi naquela caverna como quem foge da própria alma. Não me lembro de ter entrado ali. Apenas me vi lá dentro, encolhido como um pedaço do que sobrou de mim. Do lado de fora, o mundo continuava escuro, mas não vazio. Eu ouvia. Eram gritos. Alguns longos, outros cortados. Gritos que soavam como vozes humanas distorcidas por medo, desespero ou loucura. Vi pessoas correndo, homens e mulheres, como pássaros em revoada, fugindo de algo que os perseguia. Não conseguia entender o que era. Um vulto, uma sombra que os caçava, que os fazia tropeçar. Um ser que se arrastava, depois saltava. Com braços longos demais, olhos como rachaduras no escuro. Não sei o que era, mas parecia um carrasco. Ou talvez um reflexo do próprio medo deles. Algumas figuras se aglomeravam perto da entrada da caverna. Vi uma mulher ajoelhada, com os cabelos emaranhados sobre o rosto. Estava em silêncio, mas de repente, ela se virou para mim e gritou. Veio até mim com fúria, me puxando os cabelos como se eu tivesse culpa. Culpa de estar vivo. Culpa de ter morrido. Culpa de ser visto. Me empurrou com força contra a parede da caverna. Não disse nada. Só me olhou, com ódio e dor, e então fugiu, como os outros. Eu não gritei. Não corri. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som das revoadas de almas fugindo, enquanto o céu, lá fora, começava a ranger. Foi quando aconteceu. Um estrondo, como se o próprio plano espiritual tivesse rachado. Uma explosão de luz invadiu a entrada da caverna. Me cegou por um segundo. Quando abri os olhos, vi seres, grandes, alados, com vestes que pareciam feitas de vento e pedra. Eles vinham do alto, desciam e pegavam do chão o que pareciam ser corpos espirituais, alguns ainda se moviam e os lançavam de volta ao alto, como se devolvessem aquelas almas a algum lugar, ou a alguma prova. Assisti aquilo em silêncio, sem entender se era punição ou resgate. Fiquei ali, encolhido contra a parede da caverna. O corpo espiritual doía como carne viva. Mas era a mente que gritava. Não havia calor, não havia sentido. Só uma presença sufocante, como se o próprio ar estivesse cheio de acusações. Lá fora, os gritos continuavam. A cada novo estampido, uma parte de mim morria outra vez. As criaturas aladas desciam e arremessavam corpos como se fossem fardos sem dono. Eu não sabia se aquilo era castigo ou só mais uma forma de apagar. Fechei os olhos. Não para descansar, mas para tentar não existir. Ali, naquela dobra da realidade, tudo o que restava era o peso de ter desistido. E mesmo assim, eu ainda sentia e ainda doía. Não sei por quanto tempo fiquei ali, naquela dobra do mundo, entre a culpa que me trouxe até ali e o vazio que não me deixava partir. Houve um momento em que até os gritos cessaram. Ou talvez eu tenha me tornado parte do próprio som do lugar. Foi quando senti algo diferente. Não uma luz, não uma voz. Uma pausa no tempo. Como quando o vento para de repente. Como quando o coração para de bater, mas a alma ainda sente. Abri os olhos, e ali, de pé, diante da entrada da caverna, estava ele. Alto, sereno. Vestia algo que não era roupa. Era essência. Sua pele parecia feita de bruma e alvorada. Seus olhos não julgavam, mas me atravessavam como quem já sabia tudo, e ainda assim permanecia. Não me falou de imediato. Não me chamou. Apenas estava ali, comigo e por mim. E aquilo já era muito mais do que eu achava que merecia. Me encolhi um pouco instintivamente como quem teme o castigo. Mas ele deu um passo, depois outro, e veio até mim com uma lentidão que parecia... Cuidado. Ajoelhou-se à minha frente
e com a ponta dos dedos tocou minha mão. Não doeu, mas tudo tremeu. A caverna desapareceu ao nosso redor como fumaça desfeita por vento. E no lugar dela, havia paz. Não palavras, não promessas, apenas paz. Aquela que não se explica, mas que quando chega, a alma reconhece. Ele me olhou nos olhos e então falou: "Você precisa descansar, Samuel." Sua voz parecia nascer dentro de mim. "Você é o que sobreviveu à dor. Levante-se. Venha comigo, meu filho." Eu chorei. Pela primeira vez desde que morri. Eu chorei não por mim, mas porque alguém ainda me via. Ele me envolveu com os braços e tudo adormeceu. Agora, tudo ao meu redor era luz, mas não uma luz comum. Era uma presença viva, reconfortante. Eu havia sido levado a uma colônia de tratamento no plano espiritual. Um lugar de cura, onde o tempo parecia se dissolver na paz. Médicos e enfermeiros espirituais caminhavam com serenidade entre os recém-chegados. Seus olhos eram calmos, suas mãos não tocavam, mas acolhiam com a vibração do cuidado. Ninguém me interrogou, ninguém me julgou. Eles simplesmente sabiam. Sabiam da minha dor, do caminho que percorri, do silêncio em que me escondi. E mesmo assim, estavam ali por mim, como se esperassem por minha alma. Como se, desde antes do fim, alguém já estivesse preparado para o meu recomeço. Ali, pela primeira vez em anos, eu fui cuidado. Passaram-se dias, ou talvez semanas. Ali, tempo não tem pressa. Em uma manhã sonora, enquanto caminhava por um dos jardins da colônia, fui surpreendido por uma presença familiar. Era ele, meu irmão. Não disse nada de imediato, apenas abriu os braços. E eu, ainda sem entender como, já estava em seu abraço. Foi um reencontro sem palavras, mas cheio de respostas. Ele estava em paz. E agora, eu também começava a sentir a mesma paz. Ele sorriu, deu um passo para o lado e apontou com o olhar. E foi quando os vi. Meus pais. Eles estavam ali, me esperando, com o mesmo amor de antes, mas agora ainda mais forte, mais livre. Corri para eles como se minha alma enfim se soltasse da última sombra. Fui recebido com o abraço de quem nunca desistiu de mim. E naquele instante, não era mais o espírito ferido que havia chegado, mas o filho, o irmão recolhido da dor. Ali terminava meu lamento e começava minha verdadeira existência. Se a jornada de Samuel tocou seu coração, lembre-se, cada alma tem sua história e cada história merece ser ouvida. Inscreva-se no canal Escriba da Luz para acompanhar mais relatos que iluminam os caminhos entre os mundos. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam compreensão e consolo nas experiências espirituais. Deixe seu comentário e conte-nos. Qual parte da travessia de Samuel mais ressoou com você? Juntos, vamos dar voz às almas que ainda têm algo a dizer. Até o próximo vídeo.